Amados irmãos, a graça e a paz de Jesus. Graças a Deus por essa noite. Alguns irmãos que estão aqui, os irmãos que estão em casa, louvamos a Deus por mais uma quinta-feira. Podemos estar na igreja, né? Nós já lemos um texto que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu sugiro que você possa estar dando o seu nome para participar dos cultos, que por enquanto nós ainda estamos agendando, fazendo tudo conforme as orientações das autoridades, mas chegará o dia em que todos nós faremos uma grande celebração, em nome de Jesus, né? Porque tudo passa, e essa pandemia vai passar em nome de Jesus. Meus amados irmãos aqui presentes, amados irmãos em casa, eu vou abrir a minha Bíblia aqui no livro de Lucas, no capítulo 22. Aqueles que puderem também façam o mesmo, dos versos 54 até os 62. Lucas 22, do 54 até o 62, diz assim a palavra do Senhor: então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amado Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nesse momento foi lida. Precisamos do Senhor para falar sobre ela. Dependemos do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, nesse momento de ministração da tua palavra. Em nome de Jesus é a minha oração. Amém. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco da experiência do apóstolo Pedro. Uma das experiências, eu creio, mais difícil da vida daquele apóstolo. E olhe que ele passou muitas experiências difíceis, principalmente quando Jesus voltou aos céus e ele tornou-se um dos grandes ícones do cristianismo. Mas acredito que essa foi uma das experiências mais amargas na vida daquele apóstolo. Mas, amados irmãos, hoje eu quero falar sobre a restauração do apóstolo Pedro. Eu quero falar alguns pontos aqui de forma sucinta, mas que vai culminar com a reflexão que nós queremos dizer nessa noite, que tem como objetivo alcançar, quem sabe, você que por alguma razão caiu da sua fé em Cristo. Esse texto que nós acabamos de ler, irmãos, nós vamos tirar 2 momentos aqui do apóstolo Pedro. O versículo de número 61
a Bíblia vai dizer que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus. Se nós voltarmos, para os versos de número 31 a 34, nós vamos ver que Jesus fala com Pedro dizendo que Satanás queria peneirar Pedro como trigo, e o Senhor intercedeu para que isso não acontecesse. Pedro disse: Senhor, eu vou até a prisão, eu vou até a morte contigo. E naquele momento Jesus tinha dito que aconteceria algo que Pedro talvez não esperasse, que ele o negaria. Então essa experiência do apóstolo Pedro, primeiro, ele lembra-se das palavras de Jesus. Segundo o que está aqui relatado no verso 62, a Bíblia diz que depois desse ocorrido, Pedro chora amargamente. Eu imagino aquele choro de Pedro, Segundo se entende que era um choro de arrependimento, de mudança, de quebrantamento. Pedro estava realmente sentindo aquele momento difícil. Afinal de contas, caminhou com o mestre 3 anos, e no momento mais que o mestre precisava, ele aconteceu de negar o mestre. Por isso nós estaremos trazendo para nós nessa reflexão que houve uma restauração na vida de Pedro por parte de Jesus. E agora nós vamos pensar em mais 2 pontos que eu quero relatar, dizendo o seguinte: Jesus aparece a Pedro, e o segundo, Jesus restaura a Pedro. Eu queria convidar os irmãos a olhar o livro de Marcos, capítulo 16, no verso 7. Marcos, capítulo 16, verso 7. A palavra do Senhor diz assim: mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. Esse é o momento da ressurreição. Interessante que está registrado que o Senhor manda avisar os seus discípulos e a Pedro. E nós entendemos aí, irmãos, que Jesus tinha uma preocupação especial com Pedro, Pedro traiu, mas Jesus tinha uma preocupação especial com ele. Jesus queria restaurar a vida de Pedro. E eu quero que você volte ao livro de Lucas, no capítulo 24, versículo 34. Lucas 24, versículo 34, diz assim: os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Ou seja, Jesus já tinha aparecido a Pedro. Veja o cuidado, Às vezes a gente pensa que Jesus está sem se preocupar quando nós pecamos. Jesus, ele foi restaurar a Pedro. Quero convidar você ao livro de João, capítulo 21, versos 15, 16 e 17. Livro de João, capítulo 21, verso 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Simão, filho de João, tu me amas? Amados, nós citamos aqui 4 pontos. Primeiro, o momento em que Pedro lembra das palavras de Jesus, quando Jesus tinha dito que ele iria negar. Segundo, o momento em que Pedro chora amargamente, um choro de arrependimento. Terceiro, o registro de que Jesus aparece a Pedro. Jesus vai em busca de Pedro. Pedro negou, mas Jesus foi em busca dele. E quarto, nós acabamos de ler Pedro restaurado por Jesus. Jesus restaurando a Pedro. Jesus vai tratar o emocional de Pedro. Como não devia estar Pedro, né? Depois que o Senhor ressuscita, como ele não devia estar. E Jesus foi lá restaurar a Pedro. Como aplicação da nossa reflexão nessa noite, amados, eu quero dizer o seguinte: estamos vivendo uma pandemia, aproximadamente 5 meses, e nós temos visto e ouvido que muitos daqueles que serviam ao Senhor não servem mais. Nós temos ouvido em vários lugares que durante essa pandemia, por algumas razões que as pessoas acharam, elas abandonaram o Senhor. É bem verdade que antes da pandemia muita gente caiu da fé. Mas durante essa pandemia, nós estamos vendo as pessoas ficaram fragilizadas e sem respostas para aquilo que elas achavam que deveria ter resposta, apesar de que a Bíblia tem resposta. Mas a verdade é que muitos nessa pandemia estão caindo da fé, abandonando Jesus. Quem sabe muitos até disseram como disse Pedro, né? Senhor, eu vou contigo até a prisão, eu vou contigo até a morte. Quem sabe muitos estavam tão animados nas igrejas, louvando a Deus, adorando, dizendo: a minha fé está firmada. E a minha reflexão nessa noite, meu irmão, é para você. Se você caiu na fé, eu quero refletir algumas coisas com você nessa noite. E a primeira é que, olhando a história de Pedro, Pedro estava ali naquela reunião onde as pessoas estavam maltratando o Cristo, e ele, com medo dos judeus, ele negou Jesus. Uma das coisas mais fortes ali foi o medo, talvez algumas outras coisas, mas quem sabe você possa ter caído da sua fé por algumas razões essas que eu não sei. Mas se você caiu da fé, né? Eu quero dizer a você nessa noite, olhando aqui o momento de Pedro e Jesus, que Jesus quer restaurar você hoje. Jesus, ele, quando ressuscita, ele manda dar o recado, ele diz: olha, avisa aos meus discípulos e a Pedro. Ou seja, Jesus foi em busca de Pedro. Quando a gente olha, a gente pode imaginar que o choro de Pedro revelou a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza. Ele disse que jamais negaria o Senhor. Quem sabe, nesse momento de pandemia, você se sentiu fraco,
se sentiu vulnerável, mas eu quero dizer a você que o Senhor quer restaurar você hoje, não é amanhã, é hoje. O Senhor quer trazer você de volta, o Senhor quer colocar você no colo novamente, como Ele fez com Pedro. O Senhor, Ele foi lá e tratou o emocional de Pedro. E para isso eu quero lembrar a você que assim como Pedro lembrou-se das palavras de Jesus, você precisa lembrar de algumas palavras de Jesus. Eu convido, nós abrimos as nossas Bíblias em Marcos, capítulo 2, versículo 17. Marcos, capítulo 2, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores. Palavra do Senhor para mim e para você. Palavra do Senhor para você. Se todavia você nesse período caiu da fé, o Senhor está indo de encontro a você, indo buscar você. E como seria bom que nessa noite você pudesse lembrar das palavras de Jesus, que Ele diz que os sãos não precisam de médico. Eu quero ainda convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João capítulo 1, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Querido, minha querida, meu irmão em Cristo, minha irmã, se você abandonou a fé nesse período de pandemia, o Senhor hoje quer restaurar a sua vida. O Senhor não quer saber o que você fez, deixou de fazer. O Senhor hoje quer restaurar você, quer trazer você de volta. Eu quero ainda convidá-los a 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Esse verso eu quero deixar para todos nós, uma palavra de alerta, porque quem sabe muitos caíram da fé nessa pandemia, e aqueles que caíram da fé, o Senhor está hoje convidando-os a voltar. O Senhor está restaurando você hoje. Quem sabe você já chorou na presença do Senhor. Quem sabe você já fez como Pedro, né? Se quebrantou diante do Senhor. E o Senhor quer hoje restaurar você, quer trazer você de volta a Ele. Esse verso de 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, eu quero deixar para todos, porque quem sabe muitos nós não caímos da fé. E o texto diz bem claro: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Um alerta para nós: a pandemia existe, as dificuldades existem, a doença existe. Passamos por um momento muito difícil, família, emprego, etc. Mas tenhamos cuidado para a gente não cair da fé. É um alerta que está na Bíblia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E se alguém que está ouvindo a nossa voz hoje reconhece que caiu da fé, o Senhor hoje te recebe de braços abertos. Vá diante do Senhor, ore ao Senhor e diga: Senhor,
eu estava tão fraquinho. Senhor, eu pensei coisas, eu disse coisas, mas eu sei que o Senhor é aquele que restaura, assim como tu restauraste Pedro, porque o Senhor ama, ama e ama. Quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Se o Senhor perguntar para você, para mim, para nós hoje: tu me amas? E você pode dizer a Ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, e eu quero voltar aos teus braços, porque é melhor, é muito melhor estar com Jesus. Não se preocupe, Jesus, Ele não deixou você sozinho, nem sozinha durante esses quase 5 meses de pandemia. Volte aos braços de Jesus. E a todos lembremos esse alerta: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor abençoe você e a sua família. Quero convidar o Ministério de Louvor para mais um louvor de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é aquele que restaura o caído, é aquele que dá força ao cansado. E o Senhor está lhe dando força, igreja. O Senhor está contigo.